Nesse ponto, eu gostaria de trazer para o nosso bate-papo o Eduardo Souza. O Eduardo é Country Manager no Brasil da Symantec. E a gente está falando, e você já repetiu acho que umas 3 vezes, o usuário. Esse fascínio que a computação em nuvem traz para o usuário, que muitas vezes ele não está nem preocupado se é computação em nuvem ou não, o que ele quer é ter acesso e poder implementar, seja uma aplicação, uma solução nesse ambiente, leva o usuário para uma posição de destaque nesse processo, né? Quer dizer, além da informação, o usuário ganhou um status, uma importância e uma liberdade, né? Que muitas vezes desafia a área de tecnologia e a área de segurança. Que elemento é esse, que papel é esse que você considera hoje que o usuário tem num contexto desse de computação em nuvem e quando a gente olha a questão da segurança? Olha, eu vou fazer as palavras do Ricardo as minhas, né? Assim, começando a bloquear e dizer não a esse usuário é o pior caminho. É o pior cenário que a gente pode ter. Então ele protagoniza essa história, é para ele que a gente trabalha. Mas há também um ator que eu quero trazer para essa conversa, que é o atacante, porque as informações elas estão vazando, ou estão eventualmente num lugar onde a gente não quer que elas estejam, mas alguém vai fazer uso delas. E esse atacante é o terceiro ator dessa equação. Tem as empresas, os usuários e os atacantes que vão usar essas informações para algo que muito provavelmente não é do nosso desejo. E eu vou, para começar a conversar, eu vou voltar ao Ricardo para começar da base, né? O que nós estamos querendo efetivamente proteger? E são as credenciais desses usuários. Então, hoje, qual é a tratativa que a gente dá? A gente sabe, pelo que a gente avalia nas empresas, e as cifras são altas, eu vou me reservar a dizer que pelo menos 5% deve estar aí, de toda a população que a gente tem de usuários, eles acabam usando senhas ou muito fracas, ou inadequadas, ou repetitivas, e apesar da gente imaginar que o atacante é um profissional que vive num mundo negro, o fato é bem mais simples. Com um spray de senhas, só mandando a senha da minha empresa 1234, eu devo pegar 2% dos usuários e trazer aquelas credenciais que permitem esses acessos para tudo que a empresa está oferecendo. Então, eu queria ver um pouco do Ricardo, qual que é a tua opinião vamos falar um pouco de senhas, de proteger essas credenciais, qual que é a sua visão, e aí eu vou procurar complementar para a gente concluir uma ideia juntos, pode ser? Sim. Eu vejo que hoje a gente chegou em um determinado ponto que proteger credenciais é proteger a identidade do usuário, ou proteger a identidade dos nossos clientes. Essa é a grande questão. Não só definir hoje qual é o tamanho de senha, se ele precisa colocar 18 caracteres, letras, números, caracteres especiais e terminando em ditongo, né? Terminado em er, entendeu? Então, essa característica de senha, ela faz com que, de novo, eu tenha o mau hábito de se anotar uma senha, de se criar uma memória ou de evitar que essa pessoa troque de senha de fato, né? Não só, foi lá e troquei o último númerozinho da minha senha todo mês, eu vou lá e troco só o último número. E aí ele aceita. Por outro lado, se você tiver uma senha razoavelmente protegida, mas você tiver um duplo fator de autenticação, que não seja aquele duplo fator de autenticação, que seja, pirotécnico, seja uma validação biométrica, que seja um SMS que você recebe, enfim, alguma coisa que seja prática no contexto do usuário, a gente já consegue preservar as credenciais dele de uma forma muito boa. A segunda questão para a gestão de identidade é quais são os poderes que essas credenciais têm dentro do meio ambiente. Então, não é incomum nós identificarmos em empresas funcionários que mudam de área para área e vão acumulando direitos de acesso dentro dessas áreas. Por quê? Porque ele continua sendo funcionário, mas a área antiga não revoga os acessos dele. Quer dizer, não se faz uma revisão, não se faz um acompanhamento até do próprio ciclo de vida do usuário. Exatamente. Da organização. E cada vez que ele muda de área, isso acontece muito com uma categoria de usuário que é muito negligenciada em empresa, que chama estagiário. Ele passa pela empresa toda, fazendo seu ciclo de vida. E vai acumulando. E essas credenciais acumuladas pelo estagiário, por exemplo, por um funcionário nessas características, faz com que ele seja muito mais valioso do que um executivo. Porque o executivo, ele é o usuário final da informação. Agora,
essa pessoa é quem produz a informação, é quem tem acesso legítimo aos sistemas para que ele consiga extrair informação, consiga gerar inteligência. Então, note só, as credenciais, eventualmente, que são as mais críticas dentro de uma companhia, não são dos cargos mais elevados, mas, eventualmente, são dos analistas que trabalham e têm acesso privilegiado a informações muito importantes da companhia e que a gente, eventualmente, deixa para segundo plano, terceiro plano, quarto plano. Do ponto de vista de tecnologia, como é que a gente avança nesses desafios? E aí uma questão importante que a gente não pode deixar de falar no final dessa nossa conversa, que é a usabilidade. Quer dizer, a gente pode criar mecanismos mais efetivos de autenticação, a gente pode criar senhas e processos, mas a gente tem que pensar que tem que ser, sob o ponto de vista do usuário, algo que seja fácil, que seja transparente e que ele adote na sua rotina, né? Eu acho que o Ricardo colocou a vida como ela é, né? Assim, e a gente não pode fechar os olhos para isso. Do ponto de vista de tecnologia, então, o primeiro fato que eu destaco, acompanhando o relato que o Ricardo deu, tem que ser alguma coisa fácil de usar. Por mais que eu ponha uma senha de 300 caracteres, ela pode ser sólida, mas eu acabo me adaptando, eu troco um outro e tem que ser fácil de usar. Segunda coisa, até como a gente faz com cartão de crédito, que já é uma... A gente não sabe, mas a gente já usa o duplo fator de autenticação há muito tempo. Uhum. É a senha que eu sei, somada com o cartão que está na minha mão. Né? Então já sancionada essa tecnologia. Uhum. Então eu acho que, traduzindo o que o Ricardo comentou, onde eu acho que a gente pode ajudar duplo fator é bastante funcional. A gente acaba eliminando um dos principais vetores, que é a perda de credenciais, principalmente que, em muitos casos, abre a porta do e-mail de cada um desses funcionários, que aí você tem um mundo de acesso a informações privilegiadas. O atacante explora essas credenciais. O atacante procura fazer um ataque hoje direcionado, a gente vê uma queda dos ataques que são um spray, mas principalmente aquele que vai para você. Embalado nas coisas que você gosta, nas coisas que você está mais propenso a clicar, mais propensas a abrir, porque você também acaba deixando informações públicas. Então, o duplo fator de autenticação eu acho que é uma maneira muito funcional, confortável, para você blindar esses acessos. E outro ponto, aí ele vai mais para dentro da empresa, e o Vladimir pode me ajudar aqui, que é a durabilidade dessas credenciais. Vou referenciar o estagiário. O termo que a gente procura usar na segurança é você ter informação que você precisa, nada além. Então, o acesso do estagiário, que foi passando por várias áreas, que ferramental a gente pode usar para garantir o seguinte: bom, enquanto eu estou trabalhando em finanças, eu preciso acessar as informações de finanças. Então, logo eu terminei aquele meu trabalho, que pode ter várias razões de eu estar fazendo ali, eu voltei para marketing, aquele acesso às informações privilegiadas, ele cessa. E o mundo ideal seria que aquelas informações que eu captei e que estão comigo de determinadas áreas perdessem a sua validade. Então, se eu tivesse que pensar num mundo utópico, é a hora que eu mandei aquela informação para frente, eu usei, tão logo eu cesse a utilização dela, eu bloqueasse a visibilidade de todos os usuários daquela informação. Vladimir, tem dois aspectos nessa questão do ciclo de vida do usuário, se é que a gente pode falar assim, que é a usabilidade e a dupla autenticação. Até que ponto esses dois aspectos contribuem para que o CSO, enfim, a área de tecnologia, consiga ter um maior controle sobre esse ciclo de vida, sobre essas mudanças que são tão constantes no perfil de um usuário dentro da organização? Já faz muito tempo que senha somente não é suficiente. Se alguém conta com senha somente, realmente tem um risco enorme, ainda mais agora com o sistema de nuvem. Sim. E, quem sabe, até com Shadow IT. Então, a dupla autenticação, o segundo fator, seja qual for o segundo fator, é muito importante. Aí, dependendo de qual é o fator ou como é implementado, o usuário pode reclamar, pode não gostar e tal. Então, pelo menos no caso da Symantec, a gente tem focado em soluções que tragam essa usabilidade. Por exemplo, muitos usuários já têm na mão um celular com digital. Sim, é algo que já faz parte ali do dia a dia. E a nossa tecnologia, por exemplo, ao detectar que o cara está numa aplicação de nuvem, fora da rede da empresa, usando um dispositivo não conhecido, ele pode solicitar mais autenticações de segundo fator ou não. Se ele está usando um dispositivo conhecido, esteja dentro da empresa, algo assim, ele pode avaliar que o risco é menor e não solicitar. E mesmo que solicite, o usuário simplesmente tem que botar digital, algo assim, mais fácil.
Mas eu acho que o segundo fator, quando bem implementado em conjunto com o Single Sign-On, até facilita a usabilidade, porque o usuário não tem que digitar senha em nada. É uma autenticação forte, totalmente transparente, que permeia toda a parte de cloud também. Estamos falando na jornada da computação em nuvem e na questão da segurança. Falamos nesse bloco sobre a proteção da informação, sobre a proteção do usuário. No próximo bloco, vamos falar sobre proteção do dispositivo e proteção na web.